Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é com grande alegria que a Diocese de Frederico Westphalen celebra a solenidade de seus patronos, Beatos Manuel e Adílio. Padre Manuel Gomes Gonzalez nasceu no dia 29 de maio do ano de 1877, na paróquia de São José de Ribarteme, Diocese de Tui, Espanha. Era filho de José Gomes e Josefa Gonzalez. Foi ordenado sacerdote no dia 24 de maio do ano de 1902. Ele exerceu inicialmente o seu ministério sacerdotal na própria Diocese de Tui. Em 1904, ele transferiu-se à Arquidiocese de Braga, em Portugal, onde exerceu seu ministério em várias paróquias. Em agosto do ano de 1913, com a permissão do bispo de Braga, devido aos problemas políticos e religiosos que estavam acontecendo em Portugal, ele veio para o Brasil. Depois de ter trabalhado por um curto período na paróquia de Soledade, no dia 7 de dezembro de 1915, foi nomeado pároco de Nonoai. Era uma paróquia de um território imenso. Era quase tão grande quanto toda a atual Diocese de Frederico Westphalen, com aproximadamente 11.000 quilômetros quadrados. Nos 8 anos nos quais foi pároco, ele mudou a fisionomia da paróquia, cuidando dos índios, dando aula às crianças, construindo casas aos desabrigados, incentivando os agricultores a plantarem e ensinando, principalmente, a fé a este povo. Por 2 vezes foi administrador paroquial da paróquia de Palmeira das Missões, também ela vastíssima no território. Nas suas longas viagens, era frequentemente acompanhado por Adílio Darong, um adolescente que o ajudava como coroinha. Era um jovem bom e fiel, aluno da escola do Padre Manuel, filho de imigrantes italianos provenientes de Agordo, província de Belluno. Nasceu no dia 25 de setembro do ano de 1908 em Dona Francisca, Rio Grande do Sul. No ano de 1924, Dom Ático Eusébio da Rocha, bispo de Santa Maria, pediu ao Padre Manuel que fosse visitar um grupo de colonos germano-brasileiros que se encontravam na região da Floresta do Alto Uruguai, hoje 3 Passos. Apesar do clima revolucionário que reinava na região, o sacerdote partiu imediatamente para esta missão, tendo como companheiro seu fiel coroinha Adílio. Depois de ter passado a Semana Santa na sua paróquia de Nonoai, iniciou a longa viagem, permanecendo em Palmeira das Missões por mais ou menos 2 semanas. Ali, celebrou os sacramentos e admoestou os revolucionários daquele lugar a respeitar-se, porque eram todos cristãos e brasileiros. Este linguajar não agradou alguns revolucionários mais extremistas, que não gostaram do gesto do Padre Manuel, que, ajudado pelo coroinha, havia enterrado caridosamente os corpos, deixados em sepultura em Nonoai, de algumas vítimas de uns grupos rivais. Encararam este gesto de caridade do padre como uma provocação. Prosseguindo sua longa viagem, sempre acompanhado pelo jovem Adílio, fez uma pausa primeiro em Braga e sucessivamente na colônia militar, onde celebrou a sua última missa, no dia 20 de maio do ano de 1924.
apesar dos cristãos o terem avisado para não seguir viagem, pois corria perigo de vida, ele no dia seguinte retomou seu caminho para alcançar o grupo de colonos em Três Passos, onde celebraria batizados, matrimônio e também faria confissões. Neste caminho até Três Passos, parou em um pequeno empório para pedir informações sobre o caminho certo a um grupo de soldados. Eles se ofereceram para acompanhá-los. Não era por acaso que estavam naquele lugar. Os seus chefes, conhecendo o itinerário do padre do Coroinha, os esperavam naquele lugar remoto da floresta. Indo um pouco mais adiante dentro da floresta, chegando em um determinado lugar, chamado de Feijão Miúdo, os soldados ordenaram que o padre Manuel e o jovem Adílio descessem de suas mulas. Eles foram amarrados em um pé de açoite a cavalo e fuzilados com crueldade. Assim morreram, vítimas do ódio anticlerical e materialista, o padre e seu fiel coroinha. Era a manhã do dia 21 de maio do ano de 1924. Os seus corpos não puderam ser enterrados senão 4 dias depois. Contudo, os animais ferozes da floresta não os tocaram, e estes se conservaram intactos. Os colonos de Três Passos deram a eles uma digna sepultura, no cemitério que o próprio padre Manuel deveria ter abençoado, enquanto rezavam e cantavam hinos religiosos. 2 cruzes, uma maior e outra menor, foram erguidas sobre os 2 túmulos. 8 anos depois do massacre, os seus venerados corpos foram transladados para a igreja paroquial, enquanto no local do martírio foi erguido um monumento. Sucessivamente, no ano de 1964, por vontade de Dom João Hoffmann, primeiro bispo da nova diocese de Frederico Westphalen, e do padre Miguel de Kock, pároco de Nonoai, os restos mortais dos 2 mártires foram levados para a igreja paroquial de Nonoai, depois de terem peregrinado por 3 meses em todas as paróquias da diocese, recebendo as homenagens do clero e dos fiéis. A fama do martírio nunca deixou de existir entre os fiéis. Numerosos peregrinos sempre foram visitar e rezar nos seus túmulos, onde, com carinho, fazem suas orações e agradecem as graças alcançadas. Depois da beatificação, que aconteceu no dia 21 de outubro do ano de 2007, as preciosas relíquias dos mártires foram colocadas sobre o altar da Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Luz de Nonoai. Ó Deus de amor e de bondade, que vos comprazeis em acudir às necessidades de vosso povo, em atenção aos méritos dos justos, concedei-nos, por intermédio de vossos beatos Manuel e Adílio, que foram fiéis na terra, testemunhando com o próprio sangue sua fé no Redentor, a graça que agora vos peço. Fazei que para vossa maior glória e proveito dos fiéis sejam glorificados na terra com a honra da canonização. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Beatos Manuel e Adílio, rogai por nós.